terceiro dia ressuscitou por nós. Ele não está na cruz, ele não está na cruz. Fala, meus amigos, um bom dia pra vocês. Hoje eu tô com um cara aqui que eu consegui, graças a Deus, um espaço na agenda dele. Juliano Salustiano. Fala, meu amigo. Brandão, muito obrigado pelo convite, tá? Tô muito feliz, quero agradecer demais a Deus pela sua vida. Obrigado. Amém, meu irmão. Vamos fazer uma oração antes de a gente começar o nosso bate-papo. Senhor, Pai, eu quero te agradecer por esse momento aqui, Jesus. Pai, que não seja a nossa voz, mas sim a sua voz, Pai. Deus manifesta, Pai, a sua presença, Pai, nessa conversa. Pai, que possamos falar do teu amor e da tua bondade e da tua benignidade, Senhor. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Meu amigo, tu gosta de um café, não gosta? Rapaz, eu gosto de um café e amo um café. Quero te agradecer também por esse café. É, né, meu irmão? E foi teu aniversário dia 22, né? Dia 22 agora. E eu quero te presentear, meu amigo. Que isso, cara? Aí pra você tomar um cafezinho, ó. Rapaz, ó. Que Isso isso, aqui hein? é surpresa mesmo, não sabia não. Aí, Aí, gente, tá vendo, ó? Café aqui. Pô, Brandão, obrigado. agora você me deixou, porque o pessoal tava falando já, ó, o meu não tem, mas vamos lá. Vou colocar uma água, tô tomando café aqui, mas aqui eu vou colocar É isso. Então, meu amigo, me fala um pouquinho como foi a sua infância, quais foram as suas dificuldades, quais foram as suas influências na sua infância. Me fala para o pessoal poder entender, conhecer mais você. Então, cara, eu sou nascido em Maceió, né? Maceió, Alagoas, nordeste do Brasil. Tenho muito orgulho do povo nordestino. E, na verdade, as minhas irmãs de mais velhas, né? Me encontraram, cara. Elas estavam vindo do trabalho delas, né? Elas trabalhavam à noite num quiosque da praia. Elas eram adolescentes na época e nesse período aí, elas vindo de madrugada depois do trabalho, elas foram cortar caminho pelo canavial. E nesse canavial, elas tudo muito escuro de madrugada, elas viram uma luz, é assim que ela me relatou, né, dessa forma. E chamou a atenção essa luz, e elas foram olhar, tinha um casebre, uma casa abandonada ali, e elas viram um choro de criança, ouviram um choro de criança muito alto, e uma delas chamou a outra, vamos lá ver o que é. E quando entraram pelas portas da casa, ali elas se depararam com uma casa totalmente vazia, e apenas um berço e uma criança aparentemente de um mês de nascido ali dentro daquele berço. Entendi. Né? Sem roupa, já tinha alguns insetos, formigas, alguns machucados pelo Meu corpo. Deus. E essa irmã minha mais velha, né, que foi um anjo de Deus ali na minha vida, né, me pegou nos braços ali desesperada, sem saber o que fazer, as minhas duas irmãs no caso. E nesse momento entrou alguém dentro da casa, provavelmente alguém ali da região circunvizinha e falou, pode deixar esse menino aí. Porque Entendi. esse menino, o pai dele deixou a mãe dele grávida, viajou, é caminhoneiro, se não me falha a memória, e quando regressou para esse endereço, a minha mãe biológica eu já estava nascido, ou seja, ele não aceitou que eu fosse filho dele, provavelmente ele achou que eu não fosse filho dele e falou, Entendi. olha, deixa esse menino aí, vamos embora, para Recife. Eles foram embora e me deixou ali, e essa mulher que entrou na casa, essa senhora falou assim, deixa ele aí, porque ele vai ficar aí. Ou ele fica aí, ou alguém acha ele, e a minha irmã, muito sensibilizada na época, falou, não, vou levar para minha casa. E ali eu fui criado, né, pela mãe dela, que se tornou minha mãe, Dona Carmelita Salustiano. Esse aí foi o início da minha jornada na Terra, né? Exatamente. Então, você não conheceu nem teu pai biológico, nem tua mãe biológica também? Não conheci meus pais biológicos. Tentei durante o período, alguns anos atrás, porque na verdade, Brandão, a minha história, na verdade, eu descobri essa parte da minha história, foi no Dia dos Pais agora. Porque há 13 anos, onde eu palestro, onde eu vou falar sobre a minha história, eu sempre conto que eu fui achado na porta de casa. Entendi. Porque era essa a história que eu sabia. Não sei se foi porque me contaram para preservar um pouco a minha vida, né? Porque é algo forte. Então eu vinha procurando de um jeito, descobri totalmente diferente. Então, na verdade, fica um pouco difícil de saber agora, né? Mas eu não tenho contato algum com meus pais biológicos, né? A não ser o pessoal que me criou ali como filho. Caramba, você ficou sabendo essa história agora, né? Recente, Esse ano, né? desse jeito, dessa forma, bem pouco tempo.
E como foi a sua adolescência? Você teve algum vício? Usou alguma coisa? Então, eu fui criado, como eu falei, num bairro muito pobre, né? Um bairro periférico, no- lá em Maceió, e como todo jovem, ainda mais naquela época, né? Uhum, Minha família é muito humilde, minha mãe tinha que trabalhar para dar o sustento da casa, minhas irmãs já tinham viajado para cuidar das suas vidas, bem mais velhas que eu, e eu fui criado ali, comecei a ir para a igreja, bem jovem, sozinho, eu era o único da minha família que frequentava uma igreja e tal, e só que aos 12 anos de idade, eu comecei a me enveredar pro lado das drogas, né, entendi. das mais companhias, não bota a culpa nos amigos 100% não, né? Porque na verdade tem Entendi. pessoa que quer culpar os outros pelas suas escolhas. Não. Na verdade, a escolha foi minha ali, mediante ao que eu vivia, eu fui e comecei a usar drogas, né? Comecei com sintéticos, comecei com drogas, drogas normais, normais entre aspas, que nenhuma Uhum, droga é normal, né, irmão? Mas drogas que jovens usam, né? Lança perfume, festas, entendi. maconha, até me aprofundar um pouco mais e fiquei muitos anos, cara, dentro desse universo aí que eu achava que era onda. Entendi. Surfista, skatista, né? Até o jovem que está assistindo isso aí, às vezes ele quer ser aceito numa Uhum, sociedade, você precisa fumar um cigarro, ou a verdade, irmão. menina, a jovem, ela quer te ver com o estilo daquele outro amigo, então é onda, é moda, né? Na minha época era muito isso aí. Então, na verdade, o que me influenciou, além das companhias, era esse ambiente. Eu queria ser aceito. Até porque eu Entendi. tinha sido rejeitado. Né? Aquele que é rejeitado, ele quer ser aceito de alguma De uma maneira. forma. Infelizmente, a forma que eu tive foi a fuga, foi as drogas, né? Isso que me fez cair nesse mundo das trevas aí, né, cara? Entendi. Então, você fez algum tratamento para desintoxicar o teu corpo? Ou encontrou Jesus? E quando você encontrou Jesus, o primeiro amor, você se libertou disso? Eu adorei Conta aí a pra sua gente. pergunta, cara, adorei. Na verdade, eu não encontrei ele. Ele me encontrou. É isso, meu irmão. Não tem como, né? Na situação que eu estava, cara, igual o Verdade. Lázaro. Já viu Lázaro? Quando Jesus Aham. chega assim e fala, Lázaro, sai para fora. E Lázaro teve que dar o jeito dele, irmão. Todo Entendi. enfaixado, todo enrolado. Então eu creio que aquele Deus que eu busquei quando eu era jovem, criança, né? Então, depois de alguns anos dentro das drogas, que eu vivi dos 13 até os 24, 23 anos dentro das drogas, né, não tinha força alguma para sair Uhum. dali. Então ele me encontrou, ele me tirou dessa situação e eu creio que ele gritou meu nome na eternidade, Juliano, sai para fora. E Glória a quando eu Deus. saí, cara, foi eu vivi, né? Literalmente eu nasci de novo. Deus ele me Isso. deu muitas oportunidades. Dentre isso, cara, e para mim é emocionante estar aqui hoje falando da, da, da graça Tua de vida, Deus, de né? tudo que ele fez pela nossa vida, que ele vai fazer ainda, porque na verdade a gente está em progresso para crescer, né, cara? Uhum. É um processo, né? A gente É um passa por um processo. processo até o retorno do nosso Salvador, não é isso? Sim. Em relação à sua profissão, é, como você escolheu a sua profissão? Como nasceu isso? Como nasceu essa paixão? Eu sei que você é um cara empolgado, você é um cara dedicado. Como nasceu isso? Como surgiu essa profissão? Como é a tua profissão? O que que você faz? Então, cara, eu vou te contar o que eu não conto para todo mundo, não, mas vou abrir aqui. Desde essa época aí de criança, de adolescente, fui crescendo e comecei, né, gostar muito das coisas lá de fora, né, cara, Uhum. moda, esporte. E a gente vê a galera com cabelo diferente, com estilo diferente. Aí tem um filme que é Edward Scissorhands, Tu, tu, ou Eduardo Mão de Tesouras, não tem esse filme? tu é um cara Cara, estiloso, tu é um quando, cara estiloso. quando eu vi esse personagem, irmão, eu fiquei maluco. Falei, meu Deus do céu, eu quero ser esse cara aí, aquele cabelo Johnny Depp, né? Aham, E eu gostei daquilo, eu tinha acho que 8 anos de idade, irmão. E eu lembro que a minha mãe de criação, minha mãe, né? Falo minha mãe, ela me levou a um salão de cabeleireiro, cara. E quando eu vi aquilo, o cara usando secador, e eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida, né? entendi. Só que nessa época, cara, não tinha barbeiros assim como tem hoje, né? Uhum, Na verdade, nessa época era cabeleireiro e barbeiro era muito pouco, aquele senhorzinho, né? Tinha aqueles salãozinho e tal. E o preconceito era muito grande, irmão. Além entendi. de eu estar no Nordeste, que, né? Cabra macho e tal, o cara querer mexer com o cabelo, já é um negócio Uhum, que era um negócio meio pesado na época. Hoje em dia, graças a Deus, tá mais tranquilo essa questão de preconceito. Então eu comecei, como você perguntou minha profissão, cara, eu sou hairstylist, né? Cuido de cabelo, aham, eu sou apaixonado por autoestima, então comecei ali a cortar o cabelo dos meus amigos na varanda, cara, com entendi. 12 anos de idade. Ali era com tesoura de cortar papel,
barbeador, fiz muita arte. Olha, peço perdão, os meus amigos de infância, irmão, que eram meus modelos, né? A gente falava cobaia na época. E ali eu comecei a desenvolver isso, cara. Só que justamente por conta do preconceito, Aham. quando eu fiz uns 16, 17 anos, um tio meu falou pra mim assim, pô, cara, isso não é maneiro não e tal. E eu fiquei meio retraído com isso, mas Entendi. aquele amor, aquela paixão, sabe, pela profissão sempre manteve dentro de mim. E Uhum. você perguntou sobre criar o espaço, não é isso? Isso. Então, depois que eu fiquei retraído com a profissão, mas eu nunca abandonei a profissão. Uhum. Por exemplo, se eu fosse trabalhar numa loja de vendedor, eu ia cortar o cabelo do gerente, do dono, do Entendi. pessoal da limpeza. Então, eu sempre guardava isso comigo. Até que um dia, um pastor amigo meu falou assim, eu estava numa situação muito difícil, ele falou para mim assim, cara, por que tu não abre o teu salão? Você é profissional. Só que eu não tinha nenhum curso na época. Eu falei, cara, Entendi. mas eu sou autodidata. Eu estudei, né? Não estudei, mas já tinha o dom de Deus. Mas eu falei, não, eu preciso estudar. E fui fazendo os cursos Entendi. até ter meu primeiro salão. Foi quando eu abri o primeiro salão. Mas antes de abrir o primeiro salão, esse nome aqui que está aparecendo, Salustianos, que é o meu sobrenome, Uhum. que foi dado pela dona Carmelita Salustiano, tem um significado muito forte. Que é sua mãe de criação, no caso, né? Exatamente. Ela teve 5 filhos biológicos, Uhum. mas nenhum dos 5 filhos biológicos dela recebeu esse sobrenome. Ela deu a mim. Eu só fui Interessante. entender o mistério desse nome quando eu cresci e quando eu voltei para Jesus. Por quê? Uhum. Salustiano, ele vem do árabe. Significa aquele que precisa de salvação. Que isso, Então é mano. algo muito forte, né? Não é Glória por a Deus. acaso, é profético, né? Então quando eu fui orar, um período atrás, de madrugada e tal, tava num monte orando. É muito bom, né, irmão? Eu sinto Pode esse falar, Deus meu irmão. aqui, cara. E Também. eu fui orar no monte e eu vi nitidamente esse sobrenome, como está escrito aí, Isso. e uma tesoura e tal. Cheguei em casa e falei para minha esposa, Ju, já tem o nome do nosso estúdio, nosso espaço. Que legal, E eu meu. desenhei num papel, tem até hoje isso guardado. E de lá para cá a gente abriu nosso espaço, cara. E era muito difícil na época, porque viver de um negócio que tem tanta gente, né, cara? De esquina em esquina você vai ver alguém que corta cabelo. Não é fácil, mas Deus ele está com a gente aí, cara, nos ajudando. E é mais ou menos isso. E hoje em dia, né, a profissão, né, de barbeiro, né, meu irmão, ela tá se atualizando cada dia mais, né? Vários cortes, vários estilos de barba, né? Exatamente. Já também me deu várias dicas aí também de barba. Então, assim, cara, alguns clientes, né, no teu estúdio, chega com alguns problemas e o salão é onde a gente conversa bastante, né? Troca muita ideia. E você, como é que chega alguém lá? Como é que ele sai? Como o cliente chega pra você e como ele sai depois que você corta o cabelo dele? Então, é justamente isso, né? É por isso que o nome é Salustianos. Porque é aquele que precisa de salvação. Eu brinco que o cara ele entra precisando ser salvo. De alguma maneira a gente vai salvar você. Brincadeira, Entendi, claro. entendi. Então a gente vai salvar não só o visual dele, não só deixar ele mais bonito, mais elegante, mas sempre tem alguém com problema, sempre tem alguém precisando desabafar. E o homem moderno hoje em dia, você e todos que estão ouvindo aqui, Aham. o cara não tem tempo, irmão. O cara sai muito cedo para trabalhar, o cara tem um monte de Entendi. compromisso, o cara tem uma agenda extensa. Muitas das vezes ele não quer se abrir tanto com a esposa, porque não quer trazer mais problema para ela. Então o estúdio, cara, eu coloquei estúdio, né? Eu tirei barbearia, Uhum. eu fui mudando porque eu entendo que eu não gosto muito de rótulo, sabe? Se eu ficar só barbearia, Entendi. fica algo muito. Então o Ah, estúdio lá, cara, ele serve de uma extensão. De extensão daquilo que Deus quer que eu faça, entende? É como aquela passagem que diz assim: os meus dons e talentos são para te servir. Verdade. Não tem meu irmão. lógica, cara, Deus ter feito o que ele fez na minha vida e eu ser egoísta e guardar só pra mim, entendeu? Então o cara Verdade. chega ali com os problemas dele, eu tenho que ser o para-raio desse cara. Eu Com preciso certeza. cuidar dele, não só cuidar da autoestima, mas cuidar também do coração dele, ver como é que ele tá, pelo menos ouvi-lo. Porque na maioria das vezes, Bruno, o cara precisa só desabafar, irmão. E às vezes Verdade, não tem irmão. ninguém, cara. Hoje com a tecnologia é muito rápido. O cara bota o áudio na velocidade mais rápida para não te ouvir. O cara não te liga, não ouve a tua voz. Não tem isso que a gente está fazendo aqui, cara. Uhum, não tem uma troca de Não ideia. tem, cara. né? Então, assim, já entrou várias pessoas querendo se suicidar, irmão. Pessoas querendo Que se isso, suicidar. irmão. E ali a gente deu uma palavra. Deus nos deu, né, uma direção ali, porque nós não somos nada. E Deus ali nos deu uma palavra. Então, eu penso assim: quem vive para servir, quem não vive para servir, não Uhum. serve para viver. Então, para que eu estou vivendo? Né? Verdade. Se Jesus é uma fonte, ele vai passar por mim, eu vou transbordar em alguém. É Então, um, isso é um que eu rio penso. que flui, né, É um meu rio irmão? que flui, cara. E E aquele você- cara vai sair dali, perdoe, e eu Pode, tenho tranquilo. certeza que ele vai falar para alguém,
e o nome do Senhor vai ser Com glorificado. certeza. E você usa ali o teu estúdio para falar de Jesus, né? É. Quando a gente tá ali cortando ali o cabelo ali contigo, pô, a gente fica falando o tempo inteiro, né, cara, de Jesus. E eu saio dali renovado, meu irmão. Obrigado, A irmão. primeiro dia que eu cheguei ali, né, que aconteceu algo comigo diferente, você pegou o que eu tava falando, eu fiquei muito feliz, meu irmão. Eu fiquei feliz demais. E quando eu comecei esse projeto e você abraçou, meu irmão, eu cheguei no teu salão na semana retrasada e do nada você, vamos gravar, vambora, vambora. Eu liguei pra cá e deu tudo certo em nome de Jesus, né? Sim. E eu creio que Deus vai fazer algo diferente, né? E ao longo da sua vida, né? Referente a uma influência profissional, alguma inspiração profissional. Você teve alguma inspiração profissional? Cara, inspiração profissional, eu tenho algumas, né? Uhum, Eu sou um cara que eu gosto muito das coisas antigas. Muito embora eu ande bem atual, né? E a gente entendi. tem que estar também antenado com as coisas que acontecem. Por isso que eu faço do clássico ao contemporâneo, entende? Uhum, entendi. Então eu tenho muita referência dos barbeiros da década de 60, dos barbeiros da década de 50, cara. E atualmente tem o seu Elias, tem o Victor Canavarro, tem o Sky Salon. São barbeiros, né, que têm um nome, não só um nome, não só uma Entendi. qualidade profissional, mas todos têm algo em comum. É o que? A humildade e o desejo de aprender mais. Tem uma frase que eu ouvi do pastor André Luiz. Ele Uhum, diz assim: aquele que diz saber tudo fecha as portas para o conhecimento e não aprende mais nada. Então, verdade, né, meu irmão? se eu digo que eu sei tudo, eu não preciso aprender mais nada Com certeza. A gente tem que aprender todo dia, né? todos os dias. E parece que você também recebeu uma homenagem no dia 14 de janeiro de 2021, é isso mesmo? Cara, foi muito maneiro. Isso foi da Duque de Caxias, né? Da Isso, eu dei prefeitura, uma né? investigada, hein? Rapaz, tá fazendo as perguntas aí que meu Deus do céu. Aí. Aí, quem foi que tem informado? Já sei quem tem Ah, informado. não posso falar. Então, cara, eu recebi a ligação dessa moção honrosa, é isso que fala, moção honrosa, Uhum. isso, de aplausos, foi Pô, que legal, pelo, né, meu irmão? foi algo muito legal, né, porque a gente, né, como eu te falei, É um reconhecimento, né, mano, da reconhecimento, cara, carreira. pelo que nós fazemos, né, no quesito profissional, né, e tem muita coisa também que a gente faz que a gente também não expõe, né, cara, eu penso que Entendi. tem coisas que a gente não precisa mostrar, né, Uhum. mas nesse caso aí eu mostrei porque foi uma honra pra mim, né, cara, receber Porque algo. por tudo que você passou na sua vida, né, cara, você receber uma homenagem assim, eu acho que Sim, é é válido. valioso e Sim, você engrandece o nome do Senhor, né, cara? exatamente. Você recebendo essa homenagem, Deus está glorificando a sua vida, É através da sua vida, verdade, sendo glorificado através da sua vida, né? verdade. E hoje, olhando assim pra você, o que você já viveu, sobre a sua vida assim, o que que você faria diferente? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas realizações? Cara, hoje, de verdade, eu penso que. Tem uma frase do pastor Martin Luther King Jr., Uhum, se não me falha a memória, ele diz assim: eu não sou quem eu deveria ser, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem Deus quer que eu seja, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Bem, na verdade, que a gente também é um pouco polêmico na vida, né? A gente posta as entendi. coisas, gosta de. A gente não é nenhum santão, né? Não, cara, a gente tá. Eu, no caso, eu tô tentando, sabe? Tô tentando ser alguém melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um profissional melhor, um servo melhor, um ser humano melhor. E eu penso assim, se o cara tá tentando, irmão, né? Eu acho que é válido você apostar alguma coisa nele. Uhum, Porque se Jesus olhasse para nós como a gente olha para algumas pessoas, a gente não tava aqui até hoje. verdade, meu irmão. Entendeu? Verdade. O olhar de Cristo. Tem uma frase também que o pastor André também fala, eu sempre cito ele porque é Uhum, um pai da fé que eu tenho, né? É um mentor da minha vida. Ele diz assim: seja amigo da misericórdia, porque você nunca sabe quando vai precisar dela. Então, irmão, verdade. isso não é subterfúgio para viver em pecado. Não, cara. Eu penso que o pecado ele é um acidente de percurso, que muitas das vezes, sem Uhum, querer, você acaba indo, mas Deus ele tem uma rede, sabe, que ele te envolve. uhum, Então, quem eu era, quem eu fui, quem eu sou. Quem eu era? Alguém sem perspectiva de vida. Quem eu sou? Alguém que está lutando para chegar em algum lugar. E quem eu serei? Eu verdade, meu creio que irmão. está na mão do Eterno. Os meus dias estão na mão dele. Eu tenho feito uma pergunta que a gente cria expectativas para o próximo ano, né? Mas a gente já perguntou assim ao Senhor quais são os planos dele para nós no próximo ano. Uau, é isso.
e viver uma vida que Cristo quer que a gente viva. E a gente sabe, né, cara? Tá entendendo? A gente sabe. Pior que a gente faz sabendo que tá errado, irmão. Esse que é o Verdade, meu irmão, problema. verdade. Acho que tá faltando também um pouco de amor, né? Compaixão. E tem uma frase que você postou, eu peguei essa frase, eu gostei muito dessa frase. Fala assim: ser barbeiro não é cortar cabelo, é transformar o dia de alguém em minutos. Uau, é Que isso. frase interessante, né, meu irmão? Interessante. Eu peguei essa frase assim, eu falei, poxa, de repente pessoas chegam ali com a mente totalmente transtornada, assim, com vários pensamentos negativos, chega lá, troca uma ideia com você, e nós temos que ser luz, né, meu irmão? Sim, Onde a sim. gente passar, a gente tem que ser luz. Cara, E eu creio que Deus usa você ali tremendamente no teu estúdio, né, cara? cara, você falou algo, cara, eu lembrei de um versículo, tá em Isaías 60, verso 1 ao 5, que diz assim, ó, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Verdade. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Olha que forte isso, não quer dizer Muito forte, que meu nós irmão. somos agentes de luz. Por isso que Jesus disse, vós sois sal da terra e E luz do mundo. do mundo. Então a responsabilidade pra gente é maior, né? Agora tem algo interessante que eu preciso te falar. Uhum, Pra quem tá ouvindo aí, pode pensar, então o cara tá falando que prega o tempo todo cortando o cabelo e tal. Tem pessoas que às vezes criam um estereótipo como se fosse. Se a gente fosse ser chato, né, cara? Porque tem crente que, né, que ele quer que o cara aceite a ferro e fogo. Não, gente, ó. Na verdade, o que que acontece? A gente tem um feeling ali. A gente tá Uhum. direcionado por Deus. Então não é que a gente vai pregar e vai tentar, de todas as formas, ganhar aquele cara. Não, a gente vai Verdade. entender o momento. O apóstolo Paulo fala o quê? Me fiz de louco, me fiz de bárbaro. Isso né? aí, isso aí. Então, a gente está ali num ambiente, cara, propício, né? E as pessoas vão ali para um propósito maior que a não ser cortar o cabelo. Então, você tem que estar totalmente sensível ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, entendeu? Entendi. Então, ali na linguagem do cara, né, na forma que o cara se expressa, você vai conseguir extrair uma verdade ou aplicar uma palavra naquela vida. Então, sem forçar a barra, né? Uhum, E sim oferecer, porque Jesus não é mercadoria barata. Para que a gente ofereça, sabe? As pessoas. Não, não, não. entendi. Você tem que apresentar Jesus. Como é que você tem apresentado Jesus? É por isso que eu me Verdade, preocupo, é por isso que eu me cobro muito, cara. Eu me cobro muito, 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 muito por isso, porque é muito sério essa questão aí. Eu acho que a gente tem que apresentar o Senhor de uma forma natural, Isso. sabe? Aí, E fala Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito, né? tudo. Então, quando a gente começa a demonstrar os frutos do Espírito, as nossas atitudes, já provavelmente alguém já reconheceu Cristo ali. Sim. Nossas atitudes. Eu creio que alguém chega no teu estúdio ali, cara, nem querendo cortar o cabelo, querendo até trocar uma ideia com você e vendo você como psicólogo. Acontece Essa é a muito verdade, disso. entendeu? Acontece muito disso. Essa é a verdade. Cara, tem uma frase que eu peguei também, muito interessante, e ela encaixa em tudo que você está falando. Fala assim, ó, ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, Uau. usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Muito forte. Cara, então, assim, a sua trajetória de vida, né, parece que você também morava na igreja, né, meu irmão? Cara, você falou isso, né? Eu vou te responder essa pergunta e eu lembrei de uma canção do pastor Michael Santiago, que o refrão diz Uhum. assim: o que eu mais temia me fez vencer. Toda a minha dor me deu poder. Agora eu sei porque eu passei pelo que eu passei. Então, quando eu voltei para o Senhor Jesus, estava numa situação que eu estava desempregado no período e eu não tinha onde ficar, né? Foi um período muito difícil da minha vida e eu tive que conversar na época com meus líderes e o meu pastor me permitiu dormir nos bancos da igreja ali. Que é isso, né, meu irmão? Eu dormi ali, cara, nos bancos, e ali foi um dos períodos mais legais da minha vida, espiritualmente falando. Como assim, Juliano? Você dormia numa igreja e você... cara, porque ali eu tava no meu primeiro amor, não que eu não seja dependente de Deus, mas ali, cara, eu Aham. vivi coisas sobrenaturais, eu vivi experiências Eu era muito ajudado, claro, pelos irmãos, pela igreja, mas não tinha uma assistência 100%, porque as pessoas saíam para os seus afazeres, a sua vida Entendi. normal, e eu ficava ali, né? Eu era o zelador da igreja e tal, e algumas vezes eu também não queria ser pesado a ninguém, né? Ficar pedindo algumas coisas, eu me lembro Aham. que às vezes orar,
e sem nada para comer assim, alguém bater na porta da igreja, eu abri a porta, alguém com dinheiro na mão assim. Caramba, Deus fez algumas coisas, alguns milagres, porque Deus ele opera todo tipo de milagre, né, gente? Ele cura dor de cabeça, AIDS. Então, Verdade. tem pessoas que querem limitar o poder de Deus. Então, Deus ele fazia muita coisa na minha vida, de experiências mesmo com ele, de madrugada, de oração. E eu creio que Deus ele tem um armazenamento de milagre dentro da eternidade. Verdade, E às vezes a meu irmão. gente. Eu ouvi também uma frase do pastor João, um grande amigo meu. Ele disse assim: cara, ore, clame ao Senhor, porque vai ter um momento que talvez você esteja um pouco fraco. E ele lembrará desse momento aqui e te dará força. Então, tem momentos na nossa vida que eu busquei lá atrás e morei esse período na igreja, né? E eu levantava, cara. E eu lembro que as pessoas não sabiam, porque Que o pastor legal, né, ficou meu meio irmão? receoso de contar o pessoal que eu dormia ali. Então, Aham. quando acabava o culto, o pessoal vai embora, Juliana. Eu falava, sem graça, irmão, né? Entendi. Eu andava pela rua e quando o pessoal saía, eu voltava, abria a porta e dormia na igreja, acordava bem cedo, porque de manhã tinha consagração. E eu tinha que estar com a igreja aberta, né? Foi um Que período legal, meu irmão. da minha vida aí. Aí você conheceu ali a tua esposa na igreja, não foi? Conheci Me a conta aí Ju, como lá, é que né? foi essa. Irmão, quando ela me O viu, que ela é na sua vida? O que ela representa pra você? Irmão, olha, a Juliane, o nome dela. Aham. Juliano e Juliane, ó, que Pô, que interessante. coincidência, né, meu irmão? Juju. Irmão, a Ju, ela é uma mulher de fé, cara, de fé, guerreira, mulher valorosa mesmo, irmão. Ela me conheceu, né, nesse deserto aí, cara, né, sem nada, nem roupa eu tinha, irmão. Eu devia ter uma roupa assim, olha lá, talvez nem sapato eu tinha. E ali ela investiu em mim, né? Que legal, meu irmão. Ela acreditou. Tem um testemunho que é ela que conta, mas eu vou contar aqui. Ela disse que olhou para mim na frente da igreja, da porta da igreja assim, e nesse dia a gente acho que não tinha R$ 30 para comer um cachorro quente. E ela disse que pensou assim: meu Deus, o que eu tô fazendo com esse rapaz? Olha ele, não tem nada para, né? Perspectiva de vida. Ela disse que o Espírito Santo falou para ela assim: você vê hoje, você verá o que eu farei com ele daqui a 10 anos. Que isso, meu irmão. E ela decidiu apostar, não foi fácil, mesmo. né? E eu ainda estava naquele processo de muita coisa para melhorar. E ela decidiu, né? Investir que nesse lindo, né? relacionamento. E eu sou grato a Deus pela vida dela, até porque se eu estou aqui é por causa dela, cara, humanamente falando, né? Deus e ela, porque tem muitas pessoas envolvidas, né? A gente costuma não falar muito nome para não cometer o pecado da ingratidão, porque tu vai falando nomes e você esquece o nome e acaba sendo ingrato com alguém. Mas quem os envolvidos sabem, entendem também um tempo, a gente está aqui, né, falando. Então ela, para mim, eu acho que é a pessoa mais importante que tem nesse momento, né, na minha vida, porque a nossa esposa é a nossa metade, Verdade, né, é a irmão? nossa base, né, meu Nossa irmão? A base. família é a nossa base, né? E você tem filha? Tenho, cara, eu Tem uma filhinha? eu tenho 4 filhas, irmão, e uma Que neta. isso, meu irmão? É, O cara já é então, avô, né? é isso, cara. Essa é a maior responsabilidade também, né, irmão? Os filhos, né? Os filhos são Verdade. heranças de Deus, então eu tenho minhas filhas. E é por isso que eu trabalho direto aí, cortando o cabelo do povo. Mano. Domingo a Isso domingo. aí. Tem uma frase que eu gosto também, que eu falo assim: eu sou meu pior chefe e o meu melhor funcionário. Eu sou aquele cara que mais me cobra, mas sou o cara que também me dá mais resultado. Então eu penso que se você não cavar, né, cara, não vai acontecer. A gente tem que procurar melhorar a cada dia, né, meu irmão? Procurar melhorar. E assim, muitas pessoas acham que as coisas caem do céu, né? Mas não cai do céu, né, meu irmão? E assim, a sua agenda realmente é lotada. Pra eu conseguir um horário lá no teu estúdio é complicado, é difícil. Então é tudo para a honra e glória do Senhor, né, meu irmão? Ver a tua trajetória de vida, né? E depois que você encontrou Jesus, a tua vida mudou, né, meu irmão? Mudou completamente. Eu já tive a oportunidade de estar nos melhores hotéis do Rio de Janeiro, atendendo, né? Pessoas, celebridades, artistas. Deus já me levou em lugares que eu falei: meu Deus, nunca imaginei estar comendo isso aqui, eu nunca imaginei estar nesse camarim aqui e tal. Então, assim, e tudo com o pé no chão, né, cara? É porque às vezes as pessoas olham para você ou para mim, Brandão, e elas criam uma imagem, né? Porque a nossa imagem comunica. Verdade. E muitas das vezes, por você ser um cara que é um cara imponente, é um cara que tem uma presença, usa uma barba e tal, as pessoas já te julgam por ser marrento, por ser sério e tal. Não, Entendi. cara. Eu sou esse cara aqui, então, às vezes a galera vê uma foto, um vídeo nosso falando
eu sou chato no quesito de trabalho, né? Que eu gosto que as coisas funcionem direito. Então eu fico postando um monte de coisa lá, mas, cara, eu sou esse cara aqui, humilde, até porque a humildade você não fala, você mostra, né? Entendi. E tu gosta de horário, né? Teve um dia que eu cheguei pra cortar o cabelo. Pô, você Cheguei, chegou atrasado, pô, cara. marquei 3 horas pra cortar o cabelo com o cara, cheguei 4. Esse dia foi fogo. Depois eu fiquei falando até com a Ju, falei, cara, os caras ficam chateados comigo. Nada, me que perdoa. isso, que isso. Cara, É uma honra entrar, levar meu filho lá pra cortar o cabelo contigo. É uma eu vou honra te pra dizer mim. algo aqui, cara, diante de Deus aqui. Esse momento aqui com você tá sendo tá sendo um aprendizado pra mim, cara. Tô aprendendo com você, Eu também aprendo muito com Pô, você, meu muito irmão. bom, cara. A gente tá aqui trocando essa ideia. Nesse tempo que eu tô aqui, mano, eu já pensei em tanta coisa, cara. Eu sou imperativo, né? Deu pra perceber. Eu já pensei, ó, cara, olha só, cara, por que você não agiu assim? Por que você não melhorou? Tá vendo? Olha as oportunidades que eu te dou. Então, em tudo isso a gente tem que refletir, cara. Verdade. Tudo isso a gente tem que refletir. E o jovem hoje, o jovem moderno, né, cara, que tem tudo nas mãos, cara. A gente não teve isso aqui, Verdade, essa mano. tecnologia, né? Essas portas abertas, os cursos tão fáceis de fazer. E na nossa época era tudo com tanto sacrifício, né, irmão? E a molecada que está assistindo aí, perdoe o termo, né? A juventude que está vendo aí o podcast pode estar falando assim, pô, cara, será que dá para minha vida melhorar? Eu vim de uma classe social difícil, eu não tive pai, eu não tive mãe, irmão, dá. Se você você vai chegar onde a sua visão chegar primeiro. Verdade, né, mano? Entendeu? Você vai ser o que você deseja ser. Eu sei que você é alguém mais excelente ainda. Não porque eu mereço, mas porque a gente crê em Deus e a gente tem determinação. A nossa mente, né, cara, ela domina, assim, todo o nosso corpo, né? Então, se você mentalizar que você vai ser algo bom, você vai ser. É. Se você mentalizar se você vai ser ruim, você vai ser. Então, nós, né, temos que mentalizar isso, porque, como você falou do adolescente hoje, estamos na época do imediatismo. É, Isso causa o quê? Ansiedade, meu irmão. ansiedade. A doença do século é essa, ansiedade, depressão, pensamentos acelerados. É. Então, o tema do podcast é esse, E paz para a mente e coração, né? E eu creio que quando alguém chega lá no teu estúdio, pô, ele encontra a paz, cara. Se ir com o coração aberto, contra. encontra uma paz, encontra um ambiente ali propício para você, né, desacelerar. Sim, Porque a gente tá precisando disso, né? Desacelerar, né, meu irmão? exatamente. E assim, falar de Deus é muito bom, né? Tem algum texto, alguma referência que você tira, algum texto que você gosta da Bíblia? Cara, tem alguns textos bíblicos. Eu separei um aqui, que esse aqui é muito forte. Todas as vezes que eu ia em algum culto, alguém me parava na rua, sabe? Uhum. Antes de eu voltar para o Senhor, em Jeremias 1, verso 5, que diz assim: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então é um texto irmão, é que muito forte, né? Jeremias ali foi escolhido para ser sacerdote, né? A Bíblia fala que filho de Uquias, né? Jeremias. Uhum. Isso aí, E a sacerdote. família dele foi contra ele, né? Porque ele tinha um ofício sacerdotal para exercer. É aqui lá, meu filho vai ser barbeiro que nem o papai. E a criança vai crescendo. Só que o mais interessante é que para poder exercer o ministério sacerdotal, levava-se anos, né? 25 anos estudando. Então, já tem todo aquele trâmite lá. Então quer dizer que Jeremias fala para o pai dele que ele ouviu o Senhor. Né? Jeremias jovem ainda, Deus o chama para o profeta. Então, além dele ter o embate de exercer um ministério totalmente diferente do pai, ele ouve Deus primeiro. Uhum. Porque Deus ele quebra o protocolo. Ele vai na contramão da família dele, né, meu irmão? Da família dele. É quando Deus escolhe o mais novo da casa. Então, na Verdade. verdade, Deus sempre escolheu o primogênito, né? Sempre era o primeiro. Tá? Uhum. Davi é escolhido, né? Então, Verdade. eu me vejo literalmente como alguém que foi separado por Deus. Né? Quando eu falo separado por Deus, é porque não tem como, não tem lógica humana Uhum. eu ter vivido tudo isso que eu vivi. E você é evangelista, né? Evangelista, né? Pela glória, pela honra do E Senhor. Né? a gente Pela não glória falamos dele. de qual congregação que você é. Eu sirvo na Assembleia de Deus uma voz profética, né? Presidida Uhum. pelo pastor André Luiz, pastor da Cláudia Bragança, pastor João Almeida, são os pastores ali. E, cara, é uma das maiores responsabilidades para mim é essa. Eu acho que o maior título que um homem pode ter, é ser Uhum. chamado de cristão, cara. Verdade, né, meu irmão? Porque embaixador de Cristo, né? Pregador do Evangelho. Olha só, cara, não dá um peso. Glória a Acho que Deus. se o cara não Com sente certeza. um peso nisso,
ele tá com algum problema, irmão. Uhum. Então é esse peso que me faz falar, peraí, cara, como é que eu tô agindo? Entende? Porque todo dia você Uhum. tá sujeito a falhas, cara. Com certeza. E a gente tem uma nuvem de testemunho que nos rodeia. Infelizmente, tem uma galera que tá torcendo para você se dar mal, irmão. Verdade. Cara, não fica achando que você tem. Todo mundo vai te aplaudir. Não, irmão. A vida não é só de aplausos. Uhum. Até porque tempos difíceis fazem homens fortes. Verdade, meu irmão. Não é verdade? Com Ó, a gente certeza. estava falando de Jeremias. Jeremias morava em Anatote, cidade amaldiçoada. O sacerdote Abiatar foi mandado para lá. Ninguém queria viver em Anatote. Tem uma pregação que eu gosto muito sobre Mefibosete, quando Uhum. algumas igrejas eu falo. Mefibosete foi levado lá para Lodebar, terra seca, escassa. E olha como Mefibosete cresceu, se tornou. O Verdade. próprio Ismael, que a minha esposa tem uma mensagem também muito forte aí, que foi deixado a um tiro de flecha pela sua mãe para morrer no deserto, e ele se tornou flecheiro, cara. Então, na verdade, a gente tem que parar com um pouco desse vitimismo, porque Uhum. eu passei por... Eu tô falando porque eu fiz isso. Ah, porque eu sofri muito na minha vida, ninguém sabe o que eu passei. Sabe o que eu ganhei quando eu fazia isso, Brandão? Não Nada. ganha nada, né, meu irmão? Nada. Depois que eu falei assim, cara, eu sou mais que vencedor, cara. É isso. Se eu passei por todos esses problemas na minha infância e estou vivo até aqui, é porque Deus viu alguma coisa em mim, Com certeza. entendeu? Então Deus está vendo alguma coisa Em Cristo, você. né? Em Cristo a gente é mais que vencedor, né, meu irmão? Mais que vencedor. Nós sem Ele não somos nada. Nada. Tudo na vida a gente só consegue através de Jesus Cristo. Através de Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Meu Deus. Somente o Senhor Jesus pode transformar vidas. Eu creio que Ele transformou a sua vida. E Ele encaminhou você para você estar aqui hoje, É verdade. sabe? Para você ser esse cara que você é, um cara assim dedicado no teu trabalho, dedicado na igreja. Eu vejo que tu faz entrevista na igreja também, né, meu irmão? O pessoal da mídia lá é muito legal, cara. Nossa igreja tem uma mídia, um pessoal que trabalha muito bem. E, vez ou outra, eles me chamam para entrevistar outros pregadores, preletores da noite. Eu me sinto honrado, né? Porque tantas referências, pessoas, conferencistas internacionais e tal, eu tô ali, Uhum. né, irmão? É muito bom para mim, muito gratificante. E eu nunca te vi assim, cara. Pelo menos quando a gente troca ideia, eu nunca te vi triste, né, meu irmão? Eu sempre te vi sempre animado, sempre alto astral. Pô, eu lembro que na última vez aqui tu tava todo animado e tal, a gente conversando. Então, eu creio que o amor de Deus e a paz dele é que dá essa alegria pra você. Na verdade, a Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto, não é isso? Verdade. Quando eu te falei que eu decidi escolher viver a alegria, Uhum. né? E tem uma mensagem também que eu falo sobre Manassés e Efraim. Quando José ele vai ter o seu primeiro filho, bota o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de Uhum. todo o sofrimento e trabalho na casa do meu pai. Então José só recebe Manassés quando ele esquece dos traumas que ele vivia. Então Entendi. depois que eu esqueci de todo o problema que eu passei, Deus me entregou Manassés, Deus me entregou o sorriso. Tremendo, E depois mesmo. ele recebe Efraim, que significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Porque primeiro eu esqueço dos traumas para depois crescer. Então, claro que como seres humanos eu tenho meus embates, minhas Uhum. guerras, minhas lutas, Mas isso aí, cara, a bênção de Deus, a graça de Deus, o privilégio de viver é tão maior que os problemas... É quando você vê Davi na guerra, que todo Uhum. mundo está assombrado com Golias, já viu? Uhum. O gigante, o afrontou, ele é grande, ele nunca perdeu uma batalha e Davi nunca o chamou de gigante. Davi chamou de incircunciso, porque Deus sabia que gigante era o Deus que ele servia. Verdade. Pô, ele já tinha a visão, né? O Davi ele tava com a visão de Então, Deus, no que caso, Deus é né? maior que tudo. Então eu Verdade. sei que o adversário trama para dar errado em nossas vidas. Eu sei que a gente tem tantos erros, tantas falhas, tantas guerras, que tem uma galera puxando. Aí, tipo, eu falei sobre o cabo de guerra, né? Tu viu esse Aham, vídeo? aham. Que tem um cabo de guerra ali, ó, que tem uma galera puxando para você cair, outra quer que você solte, mas você precisa saber onde você está. Você está em Verdade. quem? Eu estou em Deus. Né? Teve até uma dinâmica que eu fui na igreja, uma dinâmica. Aí tinha uma folha em branco, né? 4. E interessante, essa folha em branco, no meio estava escrito ansiedade, a outra depressão e a outra problemas. Sim. Só que a folha em branco era bem maior do que o que estava escrito ali no meio. Você tá entendendo? Sim. A folha em branco é Deus, meu irmão. O teu Forte. problema é aquele só um pedacinho no meio. Às vezes a gente se concentra tanto com o nosso problema, esquece a grandeza do nosso Deus, né, meu irmão? É verdade. A gente esquece que Deus é maior que todos os problemas. É verdade. E eu creio que o Senhor, ele transformou a sua vida por inteiro, meu irmão. Transformou. E transforma todo dia. Tá transformando. Porque nós temos que viver uma vida diariamente. Renascer todo dia.
Cara, eu tô renascendo aqui, diante de Deus, Verdade, né? sem hipocrisia alguma, né? Eu entrei aqui de um jeito e no decorrer da nossa fala, da nossa conversa, eu tô sentindo isso, que Deus está me renovando em vários aspectos, né? Fecha essa porta, abre aquilo, resolva aquilo, porque tem coisas que são decisões nossas, né? Uhum. Daniel, ele decidiu não se contaminar, né? Então Deus, ele coloca você num caminho e as coisas vão acontecer. Então Verdade. tá no nosso poder a decisão, né? Nós temos que decidir e colocar essa decisão em Deus primeiro, Em né? Deus primeiro. Forte, isso E aí. colocar em Deus primeiro. E às vezes a gente quer tomar, por exemplo, eu mesmo, né? Às vezes a gente busca algumas coisas, acaba quebrando a cabeça porque a gente não pergunta a Deus. É Não verdade. para ouvir a voz de Deus primeiro, né, Você mano? falou algo muito interessante. Eu sempre cito alguém, porque eu gosto de ler muito, né? Aham, E tranquilo. tem uma frase, eu só esqueci o nome do autor, ele é um pastor muito senhor de idade, eu acho que já dorme no Senhor, que ele diz assim: durma na porta, espere na porta, fique parado na porta, mas nunca empurre a porta, porque um dia a porta vai se abrir. É isso que você Entendi. está falando, de esperar no Senhor, Aham. de confiar no Senhor. Davi, quando ele vai subir com seus homens, ele fala assim: Senhor, posso subir? Deus fala assim para ele: sobe. Ele fala: em qual direção? Aí Deus fala: a direção de Judá. Aí está no texto: subiu Davi e levou consigo suas mulheres e seus homens, porque ninguém sobe sozinho, ninguém sobe sem direção. Verdade. Deus permite até que o homem suba, mas para onde você quer subir? Deus poderia botar Juliano Salustiano, barbeiro, tal, 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 mas e Aham. aí? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para o próximo? O que eu vou fazer para o jovem? E a gente tem um trabalho social, a gente, Entendi. como eu te falei, tem coisas que a gente não precisa postar e tal, mas tem Divulgar hora não que precisa, precisa né? falar também. Aham. Num momento como esse aqui, de repente, às vezes, uma vez eu recebi um vídeo de um colega, de um barbeiro cortando o cabelo de um rapaz em situação de rua. Ele aí, cara, você deveria fazer isso. Aí eu ri, porque não ri daquele vídeo, mas ri da intenção que ele veio, que ele Entendi. foi meio, né? Mas eu já faço isso nos bastidores, cara. Tem coisas que a gente não precisa falar. Só que tem algumas instituições, né? Alguns abrigos, alguns lares, Uhum. que a gente já tem um trabalho há alguns anos, né? Tem alguns abrigos aqui perto, algumas casas de recuperação, desde o do Rio de Janeiro até no São Gonçalo e tal, que a gente vai com ação social, não só cortar o cabelo, mas fazer tudo aquilo que você falou. E eu vi aquela galera, eu vi o que Verdade. aquele cara passou, cara. Né? Pessoas assim, que você chega para cortar o cabelo do cara num estabelecimento desse, o cara com 27 anos parece que é mais velho que você, irmão. E você ouve a história do cara, entende? Você vê que, Uhum. cara, Deus ele é bom comigo, então eu preciso ajudar esse cara aqui. Então, Tem uma pessoa ali por trás, né? A Sim. gente, por exemplo, vê uma pessoa em situação de rua e às vezes nem enxergamos, né, cara? exatamente. E aquele ali é uma pessoa. E eu chego a sentir algo diferente, porque às vezes tem um presbítero ali na rua, meu irmão. A maioria. Às vezes tem um pastor na rua, tem um É. filho ali de uma pastora na rua, tem um filho de uma pastora no tráfico. Cara, muito forte isso. Tá me entendendo? A minha esposa, ela fez muito esse trabalho também na noite, né? De madrugada, de oração, que a gente ia no ônibus. E eu também já fiz também esse trabalho, mas tem um período que ela ia mais que eu. Mas eu também fazia, por causa do trabalho também, que ela falava, cara, 90% da galera que tá na rua é ex não, né? Porque Deus não tira a unção que ele entregou. Verdade. Não tem ex-pastor, né, irmão? Não tem ex. Não existe, né? Infelizmente está naquela situação. E por isso que a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não cai, é verdade. Na verdade, Deus está ali, né, meu irmão? A gente que se distancia dele. Ele está ali. A gente começa. Eu li um texto esses dias que fala sobre a natureza humana e o Espírito Santo. Forte. Quando a gente deixa a nossa natureza humana se sobressair, o Espírito Santo diminui. É, Mas se a gente vier com o Espírito Santo mais do que a nossa natureza humana, a gente começa a ver as coisas com os olhos de Deus, sim. com os olhos de Jesus, né? E viver como Jesus viveu. A gente tem que começar assim, viver como Jesus viveu, sabe? Sim. Porque Jesus, ele era amor. Ele também era justiça, claro, lógico. Mas eu creio que ele era mais amor do que justiça, Sim. sabe? Ele transmitiu mais amor. Quantos milagres Jesus curou? E na Bíblia fala alguns, né? Mas com certeza foi muito mais. A Bíblia fala Né? que não caberia em nenhum, em todos os livros, né, da Não Terra. caberia, não se tem fosse como. relatar todos os milagres de Não Cristo. tem como. Cristo Jesus, ele transforma, ele muda, É. ele assim, ele transcende, né, cara? Quando É. a gente começa a buscar ele de verdade, eu creio que a gente fica no primeiro amor, meu irmão. Fica, cara. E todo dia, Todos sabe? os dias, né, cara?
tem uma passagem que fala, né, que o ministério ele é cotidiano, né? É cotidiano, é todos os dias. Todos os dias você está vivendo o ministério de Cristo na Terra. Enquanto você estiver vivendo, você vai militar. Até ele retornar, né, meu irmão? promessas. Até É ele isso aí. retornar. E a gente, às vezes, a gente institula muito Deus, né? Deus é soberano, claro. Sim, Mas a gente tem que ver Deus como um amigo, sim, sabe? Falar com Deus, igual eu tô trocando ideia com você aqui. sim, Ele é soberano, lógico, Sim. né? Mas a gente tem que ter uma amizade, mas tendo reverência, sim. sabe? E quando a gente começa a ser amigo de Deus, pô, Moisés, cara. Moisés foi amigo de Deus, meu irmão. De Deus. Eu acho que Moisés ele conseguiu mudar alguma coisa que Deus ia fazer. Não sei se já leu isso, que ele conseguiu mudar a ideia de Deus. Deus, se eu não me faz, eu acho que Você isso tá que entendendo eu o que eu tô vou perguntar, quando Deus quer exterminar o povo todo, né? Isso, aí Moisés. fala, não, senhor. Não, senhor, se Isso que é tiver meu 50 ali e também. tal, se tiver 40, se tiver 20, ele foi E diminuindo. ousado, né? Pô, Ousado. olha o sentido do cara. É. Será que existe hoje pessoas assim? Cara, Deus gosta disso. Deus, é o que você falou, Deus quer relacionamento. Isso aí, É meu quando irmão. Deus desce na viração do dia e fala assim, Adão, onde tu estás? Né? Que Adão tinha pecado e tal. Então Deus ele descia para se relacionar com Adão. E tem algo que eu recebi do Senhor, que é justamente nesse texto. Quando Deus desce para se relacionar com Adão, se Deus se relaciona com Adão, é sinal que quando eu estou me relacionando com você, ou conversando com você, aperto sua mão, Uhum. eu sinto a sua mão apertando a minha, não é isso? Entendi. Então Deus provavelmente devia sentir algo, porque Adão até então era um ser, não tinha pecado. Adão era um ser que era Ele não tinha maldade, não tinha maldade. né? Então, Uhum. Deus ele devia sentir era um relacionamento legal entre os dois, né? E tal, proximidade. Então quando Deus desce e fala, onde tu estás em mim que eu não te sinto mais. Tem gente Tremendo, que né, ouve meu irmão? muito assim, eu preciso sentir Deus. Peraí, vamos lá, outra passagem para corroborar com essa fala. Uhum. A mulher do fluxo de sangue. Presta atenção. Quando ela toca no Senhor, ele fala assim, alguém me tocou. Ou seja, ele sentiu o toque dela. Uhum. Aí alguém fala, Pedro fala, mestre, a multidão te aperta, te oprime. E tu diz alguém que tocou, ele fala, mas foi diferente. Porque de mim saiu o poder. Era o Glória a toque de Deus. Adão. Deus, quando sentia Adão, creio que saía, né? Não está no texto, tá, gente? Não é heresia, é uma conjectura minha aqui. Mas eu creio que Deus jogava o poder para Adão e vice-versa, não, né? E Adão sentia Deus, Deus sentia ali a sua criatura. Porque Verdade. Adão era puro. Então, quando a mulher toca no Senhor Jesus, ele sente, cara. Ele sente ela. Então, é esse o problema. É quando a gente erra, a gente faz como Adão. A gente se esconde da presença. Porque, na verdade, quando eu Verdade. peco, Deus não quer, não é que Deus não quer saber de mim, não. Ele fica com, ele não quer saber do nosso pecado, né? Uhum. Mas Deus quer proximidade com a gente. Ele quer que a gente peça perdão e volte para perto dele. A mulher estava imunda, segundo a lei da época, ela não deveria estar ali, Uhum. entende? Mas ela decidiu ir até o fim para receber. Ela encarou a multidão, Ela encarou né, a cara? multidão. E com essa passagem é muito Muito forte, tremenda, né? porque a multidão tocava o Senhor ali e ela falou assim: se eu tocar só nas vestes dele, eu vou ser curada, É meu isso irmão. aí. Olha a fé dessa mulher, meu irmão. Muito forte. Que fé. E apóstolo Paulo, ele falou uma coisa assim interessante. Falou de pecado, né? E veio na minha mente. Nós temos que questionar o nosso pensamento. Forte. Porque o pecado começa aqui, ó. É. Na nossa mente. É. Sabe? E quando a gente começa a questionar o nosso pensamento, claro que a gente já peca no nosso pensamento. Sim. Mas quando a gente questiona, a gente Desce pro elimina coração. a ação, Sim. sabe? E não chega no nosso coração. É por isso que a gente tem que orar, né? Pelo nosso pensamento, pelos nossos atos, ações, intenções do É coração. verdade. Tem uma passagem em Apocalipse, eu não me recordo o verso, que diz que seremos julgados até pelos nossos pensamentos. Olha só. Como é que É pode nesse isso? momento, quando fala isso, a gente já fica, meu Deus, me ajuda. É, Quantos isso aí, pensamentos a gente tem, né? um monte de Não tem pensamento. como, é toda hora. Pensamentos intrusivos. Agora tá essa... Intrusos, né? Intrusos. tô falando Isso, agora minha sobre esposa fala irmão. isso direto. Pensamentos intrusivos, pelo amor de Deus, está repreendido em nome Tem de que Jesus. pedir a Deus para guardar nossa mente e o nosso coração, Antes meu de começar irmão. aqui, eu já orei, falei, Deus, me ajuda, me perdoa, me purifica. A nossa vida tem que ser, né, e é isso, para sermos limpos pela palavra, né? É, eu tenho dito que a gente é livre, né, cara? A gente somos Sim. livres para fazer a vontade de Deus. Verdade. Pô, nós estamos trocando ideia aqui. Nós estamos Já fazendo a falamos vontade do sobre várias Senhor, coisas já, né? sabe? Já rodamos aqui falando várias coisas, então a gente é livre para fazer, a gente não é preso. É verdade. Às vezes, né, o cristão ele tem um rótulo disso. Você viu a própria música que é de abertura aí,
Verdade. Que é um rock, né? É, isso aí. Tal, e a galera fala assim, ué, cara, hoje em dia também muitas pessoas que veem o nosso estilo brincam, né? Ué, irmão, você não é crente? Eu sou. Verdade. Uhum. É, quem olha você assim, nunca imagina que você passou por isso tudo, né, meu Não, irmão? Não imagina, não. Alguém pensa sabe? que você vive uma vida muito. Sempre foi bem, né? Tal. Tem Uhum. pessoas que pensam até que a gente mora em outro bairro. É, teve uma família estruturada, né, meu irmão? Sim. E assim, e nós aqui que moramos na Baixada, né, cara? E você, eu creio que se não é um dos melhores, né? Eu creio que você é um dos melhores Amém. Deus profissionais fala aqui dessa área, né? E a gente tem que valorizar isso. Às vezes a gente não valoriza, né, meu irmão? Cara, tu falou algo e foi crucial, que eu lembrei de algo que o sucesso sem sucessor é fracasso. Uhum, O que é que Jesus disse? Para a gente fazer discípulos, né? Não só discípulos em Cristo, mas discípulos para a vida. verdade. E ao longo desses anos, Deus me deu a oportunidade, né, de estudar pela Federação de São Paulo. Quando eu me formei na área, existe uma carteirinha, uma credencial, que é Pô, que mestre, legal, meu doutor, irmão. diretor, tal. Eu tenho uma instituição documentacional, perdão, documentada. Não tenho espaço físico para exercer a instituição, mas documento eu tenho tudo. E eu tenho alguns alunos que eu formei, né? Tem Pô, que uns legal, rapazes que mano. hoje, esses dias, um me ligou, chamada de vídeo, mostrando o apartamento que ele comprou, cara. E agradecendo a mim pelo tempo, pela paciência. Esse jovem morou quase 2 anos na minha casa. A gente abriu a porta do quarto para ele lá de um quarto da minha filha, conversei com a minha esposa, lógico. Uhum, Era um menino que estava querendo crescer na profissão e ali nós ensinamos ele. E hoje ele está aí com a família dele. Tem outro rapaz também que está em Portugal, Vinícius Gonçalves, o Vini. O show. cara, ele tá voando, irmão, palestrando, patrocinado por várias marcas, entende? Então, e isso são frutos que Deus está nos dando. Mas ele também é Entendeu? barbeiro também, tá em Portugal. Barbeiro, Que ele era maneiro, né, cara? enfermeiro. Ele era enfermeiro e veio fazer o curso comigo. Me lembro que eu pensei assim, cara, esse garoto que ele tem uma boa aparência na cara, Uhum. de playboyzão e tal. Entendi. E ele não quer fazer o curso, e a gente começou a estudar. E eu lembro que ele falava assim, poxa, irmão, acho que não é para mim. Eu falei, irmão, você vai chegar mais longe do que eu, né? Porque o segredo é esse, irmão. Você querer ver pessoas melhores, maiores que você. E você falou isso, né? Que você falou pra ele que ele iria chegar mais longe que você. Sim. O que que Jesus falou? É. Que nós iríamos fazer obras Obra de maior. maiores. Mano, é isso Irmão, aí, então cara, quando a é gente isso aí. segue o exemplo de Jesus, a gente, né, faz discípulos, né, Sim, cara? eu gosto de pegar um gancho nessas falas, por quê? Porque dentro disso aí, eu já ouvi, poxa, Salu, você já ensinou um jovem, outro e tal, e o cara conseguiu se destacar, o outro voou, o outro tá morando fora. Poxa, mas, pô, você tem que fazer isso, as pessoas, elas não entendem, cara. E é igual quando Noé tinha a planta da arca. Ele Uhum. falava que ia chover e ninguém entendia, irmão, porque Noé sabia o que ele e Deus tinham de intimidade. Né? É igual quando José ganha a chave do cárcere, do Entendi. carcereiro, já viu? Uhum. Então José tinha a chave do cárcere nas mãos. O que o José fazia? Ele abria a cela para um, a cela para É outro. isso. E por que José nunca abriu a cela para fugir? Porque Verdade, José irmão. sabia que tem portas que só Deus abre. E ele sabia do plano de Deus, né? Ele tinha certeza do plano Agora de tem Deus, que né, ter meu muita irmão? maturidade Com para abrir certeza. porta para as pessoas com a tua porta fechada. Com certeza. José ali, cara, é uma passagem interessante porque ele foi vendido pelos irmãos Pelos irmãos. e ele fez a diferença na prisão, meu Na irmão. prisão, irmão. Como é que Onde pode José isso, né, tocava, cara? Onde ele prosperava. ia, ele prosperava. Prosperava. E as pessoas. E o rapaz que ele abençoou ali na prisão Sim. esqueceu dele, né? Esqueceu. É porque se o rapaz lembrasse, ia ter só a vaga de. Quantas pessoas esquecem da gente na nossa trajetória, meu É irmão? verdade, irmão. Então, assim, falta acho, que companheirismo, né? Amor. Tá faltando muito isso, né? E um dos dois mandamentos que Jesus deixou pra gente é amar o próximo. Um primeiro, um maior, amar a Deus sobre todas as coisas Sim, e amar o nosso próximo como a gente mesmo, sim. né? E eu creio que quando a gente começa a buscar isso, os outros mandamentos fluem normalmente. Normalmente. cara, Normalmente. 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 Deus é tremendo, Deus é maravilhoso demais. E tem alguma experiência, algum cliente já te contou alguma coisa em particular? Depois que ele te ligaram, falaram alguma coisa contigo, alguma Cara, coisa? já aconteceu assim, por exemplo, eu tenho uma agenda muito extensa. Já deve ter uns 5 anos que a minha esposa que cuida da minha parte de administrativa, né? Eu não Uhum. tenho contato com muitos clientes, até porque senão você fica maluco, porque muitas Entendi. pessoas, às vezes madrugada e tal. Mas eu vou dar um exemplo.
O Brandão corta o cabelo comigo de 15 em 15 dias. Você. Uhum. Cara, e você não veio. Normal, por eu ter uma carteira de cliente longa, eu esqueço, porque eu sou ser humano. Entendi. Né? Só que eu creio que é o próprio Deus, cara. Do nada eu lembro de você. Sabe o que eu faço? Pego meu celular. E aí, irmão, como é que você tá? Tudo bem? Mas não é só por causa do seu cabelo. Tu entendeu? Uhum. Se ligou? No que eu quero dizer? Entendi. Cara, eu tô sentindo que tá acontecendo alguma coisa contigo. E às vezes chega em casa e fala, Ju, fulano, hein, cara? Pergunta por ele. E na maioria das vezes, irmão, aquele cara tá querendo se matar, aquele cara tá triste com algum Cara, isso é problema, tremendo, né, aquele meu cara irmão? teve um problema em casa, aquele cara não... Ou ele tá sem dinheiro, irmão. Irmão, desculpa, é que eu não tô sem dinheiro. Eu falo, não, cara, pelo amor de Deus, vem aí. Isso A que gente você resolve. isso que você tá falando é você ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, né, meu irmão? E a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Deus tá perto, né, cara? Com certeza. E na outra entrevista com meu pai, no outro episódio, eu falei com ele como ele vai discernir o que é da mente dele, o que é Deus falando. Como é que você consegue discernir isso aí? A gente nós somos tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Uhum. É isso? Primeiro que se a gente viver, como você disse, pelo espírito, fazendo as coisas em Deus, é muito mais fácil discernir o que é de Deus. Porque você já está conectado a ele. Verdade. Né? As emoções, tudo que ele passa, até porque o profeta, ele é o termômetro de Deus na Terra. Uhum. Todo profeta, ele sente diferente, ele vê diferente, ele já é diferente. Então, aquele que tem algo de Deus, ele é totalmente diferente. Não é normal, irmão. Nós não somos normais. O que acontece? É bem assim. Tem coisas que eu tô aqui e é como se fosse a minha voz. Entende? A minha Entendi. consciência. Uhum. A minha consciência, eu acho que aqueles desenhos que fazem, né? O anjo e o demônio. Isso, eu acho eu que também tava bem pensando cara. nisso. Acho que é Também. bem isso. E vem algo que, cara, você não pensaria assim. Porque Jesus fala que o bem vem dele, cara. Né? Verdade. Ele que opera, a gente só é um canal. Então tem algo que está acontecendo, uma situação ali, alguém, e você pensa assim, pô, será que eu faço alguma coisa? Mas Verdade, vem né, algo mano? assim, fala assim, faz, opera. Ou antes de acontecer. Então é mais forte que você. E quando você se vê que você já está fazendo aquilo que ele pediu, entende? Primeiro que eu Uhum. acho que o adversário nunca vai pedir para você fazer o bem para alguém. Não vai. Muito Tá ligado? difícil. É quando você tá no Ele culto pode te e enganar, você tem né? vontade de abraçar o irmão ali, cara, o nosso sonoplasta aqui, nosso Aham. diretor. Vou dar um abraço naquele cara ali. Você acha que o adversário vai mandar você fazer isso? Claro Não que vai. não, irmão. Então, primeira coisa, ou é você, porque você vai sentir algo pela vida do cara, isso também é legal. Empatia, né? Jesus, ele tem isso. E ou é Deus que vai querer te usar para manifestar alguma coisa naquela vida. Entende? Verdade. Então é isso. Então, É, muitas das vezes a gente- pessoa precisa de um abraço. Né? Porque se você ficar tentando Verdade. também, a voz vem e você querer também saber tudo que ela quer fazer, você quer demais. Quiser interrogar também, né? É, Deus aí. Não dá pra Às- questionar. Às vezes, né? As pessoas precisam só de um abraço, né, meu Só irmão? dá um abraço. Um abraço já é um alívio. Cara. Só um abraço, né? um alívio. E nós, como igreja, precisamos despertar para isso, É verdade. né? Para abraçar as pessoas, saber o que ela tá pensando, Sim. conversar, trocar uma ideia. Procurar, cadê aquele irmão, cadê aquela pessoa? Porque hoje em dia, né, a internet, ela se aproxima quem tá longe, mas quem tá perto se afasta, Verdade. sabe? Cara, tu falou uma coisa muito interessante. Você que foi criado no berço evangélico, Isso, né? eu fui sempre. Eu fui quando era criança e tal, mas eu convivi no meio de pessoas cristãs. Uhum, Você percebeu que de um tempo para cá, cara, mudou a geração. Ou seja, a galera, cara, tá muito mais louca do que antes, né? Como eu Verdade. falei que eu vivi uma vida pregressa, uma vida louca, só que tem coisas que eu vejo hoje, cara, que é muito mais além do que eu vivi, cara. loucura, Entende? meu irmão. Então, agora imagina a gente. Será que a gente está pronto para receber essa galera toda? Será que. Agora, aí tu entende quando É. Deus salva um louco, um maluco que nem eu, ou que nem outras pessoas aí, Verdade. e dá um banho de sangue falando, isso aí vai ser meu servo. É porque Deus faz essas coisas loucas. É porque vai vir uma galera aí, mano. Olha só, olha Uhum. para onde o mundo está caminhando, irmão. Gêneros, Verdade. várias coisas emboladas numa outra, problemas psicossomáticos, doenças da mente, vai vir pessoa com toda a carga de problema. E se a gente for muito retrógrado, irmão, a gente não vai receber essa galera. A gente vai Verdade. colocar eles para fora, irmão. Com A gente certeza. tem que ter azeite nas mãos. Tem pra que. abraçar. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, Essa né, meu irmão? mentalidade, cara. 27, mudar. mudança de Porque mente. eu que trabalho assim externo, eu vejo tanta gente assim, cara, que vive igual assim, alienado, meu irmão. Alienado, precisando de Cristo, sabe? E reconhecer também, porque não adianta a gente falar do amor de Cristo e a pessoa também não quer,
ela tem que querer também, tem que querer Sim. mudança. Eu creio que você quis essa mudança. Quis. Então, Quis com todas as o minhas primeiro forças. passo nosso é esse. É eu reconhecer que eu preciso mudar, eu preciso de Cristo, eu preciso mudar a minha vida, Sim. que aí ele vai entrar. É tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, né, meu irmão? É, cara. Tem uma passagem que fala, eu sou muito ruim de lembrar, que a gente tem que ter um coração novo. É. Cria, Aquela, meu Deus, um coração. que foi de... Não, que Jesus fala com... Ah, sim. Mefibosete, não. Fala que ele tem um coração de carne, que ele fala que a gente tem que nascer de novo. Sim, ele fala com Nicodemos, né? Isso, tem que nascer de novo. E ele não Tem que nascer entende da por que carne, ele tem que né? nascer de novo. Sim, é. Na Como mente posso- dele, posso ser eu sendo velho, tá na mente voltar dele no ventre isso. da minha mãe e tal. Que loucura, né, meu irmão? Então, assim, o evangelho é loucura para os homens, meu irmão. É. Você Loucura. falou de nascer de novo, aí uma coisa puxa a outra. Eu lembrei também de uma frase, não sei se é o Spurgeon que fala, é algum desses mártires da fé, né, que ele fala assim: Uhum. eu pensei que o velho homem sabia nadar. Perdão, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas batismais, mas descobri que o miserável sabia nadar. Verdade, Então meu tem irmão. vezes que é muito forte isso, se a gente não nascer de novo, cara, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso. Então você Com ser livre certeza. em Cristo, né? Cara, isso é maravilhoso, irmão. Você nasceu de novo, você viveu de novo. Você já viu aquele filme Matrix? Uhum. Já Já vi, viu já vi, aquele já filme vi, Matrix? já vi. Cara, eu sinto nitidamente isso. É como se tivesse o Neo acordado, né? Quando tira aquele conector dele, Uhum. ele acorda naquela cápsula, naquele universo, e fala, mano, o que que aconteceu? E ele vivia numa Matrix. Eu vivia literalmente numa Matrix. Entendi. E a galera tá vivendo, cara. Tá vivendo, achando que a vida é isso, né? E o pior não é a galera que tá vivendo isso. O pior somos nós. Porque a gente tá vendo essa galera descendo ladeira abaixo, irmão. E o que que a gente tem feito? Nada, né, meu irmão? Porque a Bíblia diz, né? Se fizer somente o que o teu Senhor mandar, sereis servos inúteis. Isso. Cara, eu sou um servo inútil. E, assim, se a gente começa a fazer alguma coisa, a gente é inútil, imagine se a gente não fizer nada. Ah, mano, já era. Aí Né? não tem propósito, sabe? Pra que eu tô na Terra? É Verdade. porque aquela velha frase, por que eu nasci? Por que eu tô vivendo, meu Deus? Por que tu me deixou aqui? Cara, você nasceu com um propósito. Não tem como, não tem pra onde correr, aham, irmão. verdade. Deus poderia ter escolhido qualquer um, mas ele escolheu você, irmão. Verdade, meu irmão. Então, assim, eu creio que Deus tem um propósito diferente para mim e para você. Eu tenho falado que o propósito de Deus é, por exemplo, as pessoas que você alcança, eu não consigo alcançar. É diferente. Então, esse é o propósito. Esse é o ID. Sim. Que a gente, às vezes, a gente fica, assim, não é martirizando a palavra, mas a gente fica com timidez, né, cara, de falar de Deus, de falar Sim. do amor dele. Sim, Mas é tão bom, cara, você falar um Jesus te ama pra alguém. pode crer. Quando você fala um Jesus te ama pra alguém, meu irmão, o dia da pessoa muda. Muda, irmão. Tem um impacto, né? Muda. Porque Se você falar eu te amo, já muda. Olha que interessante. Porque hoje em dia o amor se esfriou tanto, irmão, que ninguém. Quando você é educado com alguém no mercado, o cara já se sente diferente. Agora imagina você falar, Jesus te ama. Olha o poder que tem. Se eu e você causam um impacto em alguém, falando da nossa história, da nossa vida, agora imagina aquele que criou todas as coisas. Verdade, O nome meu dele é poderoso, né, cara? eu tenho, né, estudado um pouquinho sobre isso Sim, e o nome de Jesus ele é poderoso. sim, Mas quando a gente tem a convicção que esse não é poderoso, o impacto é maior, meu irmão. com certeza. Cara, a pessoa sente de uma forma tremenda. Parece que é o próprio. A gente não é nada, né, meu irmão? A gente não Sim. somos nada. Mas parece que é o próprio Deus falando, usando Sim. você. É porque, na verdade, o termo crer em Deus é muito vago, né? Tiago, se eu não me engano, 2,19, se não me falha a memória, perdoe se eu errar o versículo aqui, diz assim, crê tu que é só um Deus, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Olha que Verdade. forte. Se os demônios estremecem com o nome de Jesus, imagina o ser humano. Verdade, meu Então, irmão. o nome dele é poderoso. E é por causa do nome dele, é por causa dele que estamos aqui. Né? E eu creio que quem está assistindo aqui, cara, de alguma forma Deus vai te alcançar. De repente tem alguém aqui, cara, que está agora, nesse exato momento, num quarto, Uhum. tomando remédio, passando por algum problema, né? Acha que não tem mais jeito na tua vida. Então, o que será que Deus te trouxe nesse momento aqui agora? Não sei se é de tarde, de noite, a hora que você vai ouvir, mas para Deus não há barreira de tempo. Deus mandou a Verdade, gente irmão. pausar agora tudo que eu estou falando para dizer que você é especial.
Jesus te ama, ele vai mudar a tua história. Quando eu falo que ele pode mudar, eu estou limitando Deus. Deus, ele vai mudar a tua história. Com certeza, Tá bom? né, meu? Senti direção de mandar essa palavra. Então, eu tenho falado assim na rede social: Jesus te ama e Deus é bom. Jesus te ama, Mateus 6,33, eu vou emendar no que você está falando. Mateus 6,33 fala assim, ó: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O 34 diz pra gente não ficar ansioso nem preocupado com o dia de amanhã, que o dia de amanhã pertence a Deus, cada dia tem seu mal. E Uau. quantas vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã? Forte. Isso é forte, mas Você tá me entendendo? E isso é o mal do século, meu irmão. É o mal do século. Essa é uma doença que depois da pandemia aumentou mais ainda. É. Aumentou mais ainda. E o número de... E como é que pode, né? O número... É outro assunto. O número de divórcio aumentou. Muito. Quando o pessoal tava junto, que era para estar unido um com o outro, aumentou o número de divórcio. Como é que isso pode acontecer, né, meu irmão? Tremendo, né, cara? Como isso pode acontecer? Então, assim, Jesus, ele é vida, né, cara? Jesus, ele é vida, Jesus é tremendo demais. E eu creio que esse momento aqui, nós trocando essa ideia, você falando sobre sua vida e sendo direcionada por Deus, eu creio que almas vão ser alcançadas. Sim. Sabe? Sim. E nós precisamos contar o nosso testemunho. Precisamos. Sabe? Porque às vezes as pessoas acham que não tem mais expectativa de vida. É. Eu cheguei, cara, eu fui bem superficial, né? Até pra não ser um testemunho, mas eu cheguei a comer comida do lixo, né, irmão? Cheguei a dormir na rua. Eu cheguei numa situação na minha vida de não ter um banheiro pra usar e eu ter que usar, ter que me aliviar ali, do jeito que eu tava, na roupa. É forte falar, mas tem coisas que é necessária, né? Porque às vezes o cara tá numa situação tão difícil, né? Porque só entende de lágrima quem já chorou. Como é que eu vou falar para um cara que tá dentro de um problema desse se eu não conheço a situação? A Bíblia, quando pega Ezequiel e coloca ele no meio do vale, coloca ele ali no meio do vale dos ossos secos, para ele poder entender aquilo ali. E depois fazer o quê? Rodar em círculo, ou seja, o profeta tem a visão do meio e volta. Então o profeta tem autoridade e sabe o que ele viu para poder profetizar sobre aqueles ossos. Você sabe a história do passar por experiência, né, cara? Experiências, cara. Porque às vezes a pessoa tá passando uma situação e acha que não dá pra ela mais, não tem mais, perdeu a sua família, perdeu tudo. Eu carregava muito peso da culpa, né? Pelos meus erros. Acho que a pior coisa de um homem é não se perdoar. Né? O Davi tem muito disso, né? Se você ler os Salmos, Salmo 38, Salmo 22, se não me fala a memória, Davi ele sofria muito por causa das suas culpas, dos seus erros, ao ponto de dizer que os seus ossos não tinham mais forças. Então era um cara muito assim, então eu deixava de viver o que Deus queria que eu vivesse por causa disso. Né? Mas, na verdade, as tuas dores não podem limitar o teu caminhar com Jesus. Né? Tem uma frase... Desculpa. Não, pode falar. Tem uma frase, aquela passagem que diz assim: aquele que leva a preciosa semente, caminhando e chorando, voltará consigo trazendo seus molhos. Ou seja, caminhando e sorrindo? Não. Caminhando e se alegrando? Não. É caminhando e chorando. Verdade. É porque a caminhada tem choro, cara. A caminhada tem dores. Com certeza. A caminhada tem pedras. A caminhada tem curvas perigosas. A caminhada é difícil, irmão. Mas você voltará carregando seus molhos. Com certeza. Caminhar com Jesus, você vai ter sofrimento. Sim. Você vai ter dificuldades. Isso aí. Mas, meu irmão, quando você está com Cristo... Pô, pode pegar esse copo aí, maravilhoso, né, meu irmão? Pô, esse aqui é quando nós estamos com Cristo, né? As dificuldades, elas ficam pequenas. Sim. Então, às vezes, a gente até esquece de nossas dificuldades. Porque Cristo é tão bom que faz a gente não se esquecer, sabe? E Deus é bom demais, Deus é tremendo. E você falando isso, dessa trajetória, eu lembrei de Jó. Uau. E Jó, ele o que ele fez, né? Pra sofrer tanto? Cara. Nada. Às vezes, a gente... Por exemplo, eu conheci uma senhora e ela perdeu um filho, né? De 8 anos. E ela falou assim, será que Deus está me culpando, me punindo pelo meu passado? Aí eu falei, pô, mas e Jó? E aí? Forte. Jó perdeu a família dele toda, perdeu a casa, ele só não perdeu a vida. Mas olha como é que a Jó foi tão assim, a fé dele foi tremenda, porque ele não negou o Senhor. Não negou o Senhor. Sabe? E a dificuldade vai passar. Sim.
Vai passar, não tem jeito. Todos nós vamos passar por dificuldade. Às vezes a gente vende uma coisa, não, vem para Cristo que você... Não, meu irmão, vem para Cristo que você vai ter uma felicidade verdadeira. É quando Jesus diz assim, né? No mundo tereis aflições, mas É, tem de isso aí. bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não está no texto, vós vencereis o mundo. Não. Ele fala, eu venci o mundo, mas se eu estou nele, eu consigo vencer também. Uhum. É porque tem vezes que a gente esquece essa parte que ele falou e a gente quer vencer com a força do nosso braço. Aí vai dar tudo errado. Sozinho a gente não consegue, meu irmão. Não dá, cara. Sozinho a gente pode até chegar lá. Mas, assim, quando a gente acha que é alguma coisa, aí Jesus vem, opa, puxa, não, calma aí. Você não é nada, não. É isso que você falou. Gravei um vídeo outro dia sobre o flecheiro. Uhum. Todos nós somos uma flecha, que o flecheiro escolhe na sua aljava e puxa. Todas as vezes que o flecheiro puxa aquela flecha para trás, é porque ele vai soltar aquela flecha com muita velocidade. Quanto mais a flecha é puxada, mais longe e mais rápido ela vai acertar o alvo. Não ligue se algumas vezes o flecheiro te puxar para trás, porque na verdade o flecheiro sabe como manusear uma flecha. Então me vejo como uma flecha nas mãos de Deus. Você Verdade, é uma irmão. flecha. Você é uma flecha nas mãos de Deus. Nós somos instrumentos do Senhor, né? É só a isso. gente perceber isso e valorizar isso, porque às vezes tem pessoas que acham, o que eu vou fazer? Não, meu irmão. Você é uma grandiosidade nas mãos do Senhor, Sim. sabe? Às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho... Não, você vai ser usado conforme os seus dons. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Isso Verdade. não está rotulado, não é só quem está no altar, não é só quem tem o microfone na mão, não, gente. Isso aí é em todos os lugares. Né? Pregue o evangelho, se possível for, use palavras. Porque Com tem certeza. gente, eu conheço pessoas que não precisam nem falar para pregar Jesus. A vida dele prega por si Só as próprio. atitudes, né? É. As atitudes. Sim. E infelizmente, né? Não queria citar isso, mas infelizmente tem pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. Esse é o meu maior medo. Por isso que a gente vai se... Eu fugi muito tempo, cara, do chamado, do ministério. Fugi. Entendi. Por que eu fugi? Primeiro que a gente nunca se acha capaz. E capaz a gente não é. Deus que capacita o homem. Mas eu fugia porque eu ficava, caramba, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E tal, e tal. E às vezes isso acaba nos fazendo não viver o propósito em Deus. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, sei muito bem das tuas muitas promessas, porém milita tu para alcançá-las. Então, assim, tem promessa, mas se você não militar, não se esforçar, você não alcança nada. É isso aí, cara. Eu sei que aí, se deixasse a gente ir aqui, meu irmão, entendi, porque Foi falar bom, de cara. Deus é muito bom e é natural. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Pode ser um versículo, pode ser uma oração. Fique à vontade, tá? Finaliza aí com a gente aí, faça uma oração. Deixa Deus te usar, meu irmão. Cara, eu quero agradecer a todos, né, por essa oportunidade, todos aqui que assistiram esse programa. Quero agradecer ao Bruno Brandão, o canal, nosso diretor que aqui está, e você que está assistindo, de alguma maneira que Deus ele venha abençoar a sua vida de forma sobrenatural, né, que não sejam palavras nossas, até porque Deus ele sabe de todas as coisas, conhece o teu coração. Se ao menos uma pessoa, né, tiver um impacto, mudar alguma coisa na tua vida, a gente já está feliz. Eu já estou saindo daqui mudado, estou falando a verdade. Eu estou aqui, meu irmão, olha, estou saindo outra pessoa. Obrigado, valeu, gente! Ó, dia 7 de dezembro, minha esposa, Juliana Brandão, os desafios da maternidade. Você também não pode perder. Tamo junto. Valeu, Jesus chama. Ele não está na cruz, ele não está na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou por nós. Ele não está na cruz.